Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo a professora de Química, Débora de Mendonça, e o professor de Física, o Júlio Bastos. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e a Mariana Tupinambá, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com o professor Júlio. Professor Júlio, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo bem, professora Débora? Tudo jóia, Júlio. Bom dia, conta pra gente aí, qual foi o tema da sua aula de hoje nessa primeira semana do ciclo 5? Muito bem, no ciclo 5 nós iniciamos com a nossa primeira aula, ainda dentro do tema de eletricidade, nós conversamos sobre os choques elétricos, os efeitos fisiológicos que eles provocam em nós seres humanos e falamos também um pouco mais sobre o consumo de energia elétrica nos aparelhos que a gente tem em nossas residências. Obrigada, professor Júlio. Tudo bem, professora Débora? Tudo bom, Dani. Tudo ótimo. Conta pra gente aí, qual foi o tema hoje em Química? Bom, hoje nós trabalhamos nesse início do ciclo 5 com o terceiro ano, reações orgânicas de adição. Então, nós trabalhamos ali a quebra das insaturações e a adição ali de alguns elementos, Trabalhamos algumas regras e contextualizamos também com algumas situações do nosso dia a dia, principalmente com a indústria, A relevância desse tipo de adição para a indústria. Obrigada, professora Débora. Agora que já relembramos as aulas da professora Débora e do professor Júlio, vamos passar para as nossas perguntas? A nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de terceiro ano. Uma tensão baixa, é uma dúvida de física, Uma tensão baixa de 110 volts ou 220 volts, por exemplo, pode ser fatal em quais circunstâncias? Muito bem. Muito se acredita que o choque que é potencialmente fatal para o ser humano, ele é devido a uma alta tensão. Você, submetido a uma alta tensão, teria um choque fatal. E nem sempre isso é verdadeiro. Como eu expliquei na aula hoje mais cedo, o choque ele é uma consequência da passagem de corrente elétrica pelo nosso corpo. Essa passagem ela pode ser em apenas uma parte do corpo ou pelo corpo todo passando pelo coração. Depende muito de como que o circuito é fechado quando você toma esse choque. Eu dei esse exemplo no começo da aula. Por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho um pedaço de fio com essa caneta. Se eu toco esse fio com as minhas mãos apenas, só com a minha mão esquerda, eu estou fechando o circuito apenas entre os meus dedos, aqui na minha mão. Então a corrente vai passar apenas aqui. Agora, se esse fio está solto e eu pego ele com as 2 mãos, a corrente passa por todo o meu corpo, passa pelo coração, certo? Então, o que vai dizer se um choque é fatal ou não? Não é o valor da tensão, não é dizer se é 110, 220 ou 13.800, que é o caso de uma rede elétrica que a gente tem nos postes. É a corrente elétrica que passa pelo seu corpo. E esse cálculo da corrente elétrica, a gente vai usar a lei de Ohm, que a gente já estudou em ciclos anteriores para determinar o seu valor. É o valor da corrente elétrica que vai determinar se o choque é fatal ou não. Então, numa circunstância normal, vamos dizer assim, a pessoa com pele seca, com um calçado, dificilmente tomará um choque que será fatal numa tensão de 110 ou 220 volts. Mas, em algumas situações muito específicas, por exemplo, a pessoa está com a pele toda molhada, ela está tomando um banho, ela vai lá e encosta a mão no chuveiro, de forma desprotegida. Ali, com a sua pele molhada, a sua resistência torna-se muito baixa. Então, nesse caso, a corrente pode ser fatal.
Outra situação que eu dei o exemplo é que às vezes a gente deixa em casa o carregador do celular ligado na tomada, só que sem o celular na ponta. Fica aquele contato metálico exposto ali. Se você não adulto, dificilmente você vai fazer isso, mas se vai um animalzinho ali, ou vai uma criança, e pega e coloca aquele contato elétrico na boca, ela pode tomar também um choque que pode ser fatal. Infelizmente já há notícias de acidentes desse tipo que aconteceram. Então, o choque com 110 ou 220, ele pode ser fatal em algumas situações, como eu disse. Ou com a pele molhada, que é o caso de você estar num chuveiro ou dentro de uma banheira, ou no caso da exposição de um contato metálico de algum carregador de equipamento, os celulares, por exemplo. Excelente, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida para a química. O que é um mecanismo de reação, professora Débora? Ah, sim. Uma ótima pergunta. Nós trabalhamos no primeiro e segundo ano, normalmente, conceitos químicos que não exigem do aluno entender um pouco sobre o que seria o mecanismo de reação. O mecanismo de reação nada mais é do que os passos que se levam para a formação de um produto. Nós vimos, por exemplo, no contexto de cinética, onde nós temos a teoria da colisão, né, que vai fazer com que a gente entenda o processo da colisão com a formação do intermediário até a formação do produto. Mas a ideia do mecanismo de reação, principalmente no contexto de reações orgânicas, é o aluno conseguir entender, por exemplo, aonde quebra a ligação, qual elemento vai se ligar àquele carbono, qual elemento vai se ligar à cadeia, qual é o subproduto que vai ser formado, qual é o produto de interesse ou o produto principal que vai ser formado. Então, esse processo, né, que nós representamos muitas vezes por setas, mostrando qual é o caminho, quais são as etapas a se formar esse produto, nós chamamos isso de mecanismo de reação. Então, o mecanismo nada mais é do que as etapas, o processo da formação desse produto ou do subproduto. Obrigada. Nossa próxima dúvida também é para você. Por que é perigoso... é para a física. Por que é perigoso deixar carregadores de celular plugados na tomada, sem que estejam carregando um aparelho? Muito bem. É uma boa pergunta e aproveito para fazer o gancho com a resposta da pergunta anterior, né, que eu acabei citando esse exemplo. A gente tem que lembrar uma coisa importante, estudante. Para haver circulação de corrente elétrica, é necessário que exista um caminho fechado, certo? Quando você deixa o carregador de celular ligado na tomada, sem o celular conectado, é um circuito aberto. Não tem, teoricamente, passagem de corrente elétrica alguma ali. Acontece que, como eu disse agora há pouco, se você vai lá sem o devido cuidado e pega aquela parte metálica, aquele conector metálico, principalmente a parte interna dele, você tem ali os trilhos para passagem de corrente elétrica. Se você encosta naqueles trilhos, você está fechando o circuito. Fechando o circuito, vai ter corrente elétrica. Como eu acabei de responder na pergunta anterior. Se essa corrente elétrica for baixa, isso acontece normalmente com boa parte dos carregadores, o choque em si não será tão perigoso. Mas agora, se você encosta numa parte úmida do seu corpo, por exemplo, você coloca o carregador na boca. Você é adulto, como eu disse, provavelmente não vai fazer isso, a não ser que você seja doido. Você vai pegar o conector do carregador e vai colocar na boca. Ali você tem uma parte mais úmida, a resistência elétrica é baixa. Então a corrente torna-se elevada, porque a resistência é baixa, e isso pode ter consequências nada agradáveis. Você pode ter um choque que pode provocar uma paralisia muscular. Eu expliquei isso na aula mais cedo. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, você pode ter os músculos ficando contraídos. E ao ficar contraído o músculo, você não consegue se soltar, por mais que você queira. Você não consegue, você fica preso ali. Vou dar um outro exemplo que não está relacionado à pergunta, que vai ajudar a entender um pouco melhor também essa história do carregador do celular, mas serve para essa aplicação também. Cerca elétrica que a gente vê em proteção de residências. A gente vê muitas essas cercas sendo colocadas por empresas, mas tem muita gente que resolve fazer as cercas por conta própria. Coloca lá a eletrificação, puxa da rede elétrica, do padrão, e faz a cerca. Só que isso é extremamente perigoso, a gente chama na eletrônica de cerca viva. Isso. Por quê? A cerca elétrica que você contrata uma empresa de segurança, ela funciona com um circuito que vai gerar pulsos de corrente. Então, apesar da tensão ser elevada, quando uma pessoa encosta naquele arame, ela vai tomar um pulso de corrente elétrica, vai ter o choque, mas ela consegue se soltar.
No caso de uma cerca viva, que não tem esse cuidado, a corrente elétrica que passa lá é de forma contínua. Então, se uma pessoa encosta, ela fica presa àquela cerca. Acontece esse mecanismo de contração muscular. E a pessoa ficando presa, ela pode vir a óbito, dependendo do tempo que ela ficar presa ali. Se não tiver um socorro em tempo hábil, ela pode sim morrer devido a esse choque. A mesma coisa acontece com o carregador. Voltando para a pergunta. Se você pega e encosta naquele carregador com uma parte úmida do seu corpo, a consequência pode ser grave. Isso, como eu já disse na pergunta anterior, há registros de casos de crianças de 2, 3 anos que pegam aquele conector que está lá, colocam na boca. Infelizmente, acontece esse tipo de acidente. Tá? E pode acontecer com um cachorrinho. Se você tem um cachorrinho em casa, um gatinho, que pode achar que é um brinquedo, vai lá, põe a boca e pode ser eletrocutado. É perigoso, gente. Então, não deixe o conector do carregador do celular ou qualquer tipo de conector para notebook também, não deixe ele exposto lá. Se você não está usando, desconecta da tomada, é mais seguro, tá bom? É até bom quando a gente vai viajar, tirar, né? É uma dica aí, né, gente? Vamos para a próxima. Agora sim, professora, é para você. Poderia explicar a diferença da manteiga e do óleo estruturalmente? Sim, os alunos sempre ficam, né, qual que é a diferença de um e de outro, né? Então, igual eu falei na aula de hoje, o processo de adição, né, de reação de adição de hidrogênios, né, a hidrogenação, o que ela faz? Ela ela quebra, né, as insaturações, inserindo ali hidrogênios. Então, na verdade, o que nós temos é uma passagem, por exemplo, de um alceno, de um alcino para um alceno ou de um alceno para um alcano. E aí, eu dei até como exemplo, né, para a gente poder entender essas duas substâncias, quando a gente faz uma fritura. Então, quando a gente faz aquela primeira fritura, o que acontece? Derrama ali o óleo, faz a fritura, tudo bonitinho. Depois, quando você reutilizar, né, se você reutilizar esse óleo, você vai começar a perceber que ele vai ficando mais viscoso. À medida que a temperatura vai esfriando, ele vai ficando ali mais enrijecido, né, com uma característica mais pastosa. Isso porque o que está acontecendo? Durante o processo de fritura, você está quebrando as insaturações, fazendo o processo ali de formação, então, de substâncias saturadas. Então, é isso que acontece, é a diferença entre o óleo e a manteiga. O óleo são hidrocarbonetos insaturados e, por isso, a temperatura ambiente, ele tem ali esse aspecto mais líquido, né? Enquanto que a manteiga é constituído por hidrocarbonetos saturados, ou seja, ligações simples entre carbonos. Isso faz com que a estrutura da manteiga seja mais viscosa, mais enrijecida, né? Mais dura mesmo, se você compara os dois. E isso é extremamente importante para a indústria, porque quando eu quero fazer, por exemplo, uma pasta de um óleo vegetal, o processo que ele vai sofrer do óleo vegetal é justamente esse, é o processo de hidrogenização. Eu vou fazer uma reação de quebra dessas insaturações para, então, formar os meus alcanos, que são os meus hidrocarbonetos saturados, de ligações simples, e formar, então, essa pasta ou até mesmo um creme, alguma coisa nesse sentido. Então, esse processo mostra que as insaturações, elas deixam a aparência, né, do hidrocarboneto mais líquida, mais oleosa, enquanto que as gorduras normalmente são formadas por hidrocarbonetos saturados. Então, por isso que nós temos essa estabilidade da estrutura dela. Obrigada, professora Débora. Nossa próxima dúvida é para você, professor Júlio. É possível sobreviver a um choque em uma rede elétrica de tensão muito elevada, como as encontradas nos postes? Bom, é uma pergunta interessante porque, como eu disse na resposta da nossa primeira pergunta, muitas vezes a associação de um choque elétrico fatal é feita com uma tensão de rede elétrica elevada. Mas sim, pode acontecer, não é uma chance muito grande, mas pode acontecer sim de uma pessoa ser submetida a um choque de alta tensão e sobreviver. Eu dei o exemplo, inclusive, da cerca elétrica. Mas lá tem um parênteses, como eu disse. Aquela tensão elevada que você tem na cerca elétrica residencial de segurança, ela não é uma corrente que vai estar transitando de forma contínua
pelo meu circuito. Ela é uma corrente pulsante. Se você chega próximo dessas cercas elétricas, você ouve aqueles estalos, aqueles tch, 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 tch. Esse estalo é justamente o pulso da corrente elétrica passando pela eletrificação da cerca, né? Então, se a pessoa encosta a mão ali você tem uma tensão de 8.000, 10.000 volts. É uma tensão elevada, de fato. Mas a pessoa, como toma o choque apenas numa fração de segundo, ela vai receber o choque e vai soltar, porque vai ter o pulso de corrente, depois não vai ter mais corrente passando ali, né? Voltando à resposta da questão anterior, se eu tenho uma cerca elétrica produzida por uma empresa de segurança séria, ele produz uma tensão elevada, mas que não é fatal. Ela vai dar um susto na pessoa, vai dar uma paralisia temporária e a pessoa solta-se daquela cerca. Agora, se eu estou falando de rede elétrica de alta tensão, dos fios que passam entre os postes, aí a história é outra. Porque ali, além da tensão ser elevada, é uma corrente contínua. Então, é um outro tipo de acidente que a gente vê muitas vezes falar nas campanhas de conscientização. Às vezes você tem uma pessoa que está mexendo com alguma obra, está fazendo um terraço, fazendo uma laje, e ela começa a transportar vergalhões de ferro. E acaba acidentalmente encostando aquele vergalhão na rede elétrica. Ali você fecha um circuito, tem uma corrente elétrica de alta intensidade que vai provavelmente matar a pessoa. Outra situação de risco é linha de papagaio ou de pipa, linha com cerol. O cerol, quando você vai fazer o cerol, que é pó de vidro ou algum pó metálico junto com a cola, aquilo conduz corrente elétrica, né? Então, se encosta na rede elétrica, é outra formação de circuito fechado que pode levar uma pessoa à morte. Então, circuitos de alta tensão podem provocar a morte ou não, depende do tipo de circulação de corrente. Se for corrente pulsante, não. Se for corrente contínua, sim. Ok? Ok, obrigada, professor. Nossa próxima dúvida é para a química. Professora Débora, o que é um monômero? Ah, sim. Eu comentei que nesses tipos de reação, principalmente a adição de halogênios, né? Flúor, cloro, iodo, principalmente o cloro e o bromo, o que acontece? Eu tenho ali, esse tipo de reação tem uma perspectiva de formação de polímeros, né? Ele é muito importante para a indústria do plástico, por exemplo. E para a formação de polímeros, eu preciso ter o que nós chamamos de monômeros. O que são esses monômeros? É a pequena parcela ou aquela partícula que vai ser repetida ao longo da polimerização, que vai ser repetida formando então a minha substância. Então a ideia do monômero é justamente uma substância, né, ali com certeza é uma molécula orgânica que vai sofrer então ali a sua multiplicação de várias e várias vezes até formar o meu polímero. E a principal aplicação disso seria o plástico, né, que seria um hidrocarboneto, sendo adicionado ali então um cloro ou um bromo, formando então esse monômero que vai passar então pelo processo de polimerização até criar uma substância semelhante ao plástico. Obrigada, professora Débora. Nós temos mais uma pergunta para você. Qual a diferença da ligação π e o sigma? Ah, sim. Então, toda a estrutura, né, dessa reação de adição, independente do que vai ser adicionado ao hidrocarboneto, né, se vai ser hidrogênio, se vai ser um halogênio, ele vai ter o rompimento da ligação π. E vai se manter a ligação sigma. Então, a ligação sigma, a gente costuma dizer que é a ligação principal. Então, quando eu tenho, por exemplo, um alcano, a ligação simples entre os carbonos, eu tenho ligações sigma. A ligação π é como se fosse uma ligação adicional. Então, nos alcenos e alcinos, nós temos duplas e triplas ligação. Então, no alceno, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. E no alcino eu tenho uma ligação sigma e duas ligação π. Essas ligações π são elas que são quebradas para que aconteça então esses produtos formados. Então a ligação π ela é mais frágil, isso por causa da sua conformação, né? Tem a ver com em qual orbital está sendo formada aquela ligação. Então os orbitais onde estão formadas as ligação π, elas são mais frágeis, mais susceptíveis e instáveis, e é por isso que elas conseguem ser quebradas. Como a ligação sigma é uma ligação muito mais forte, né, muito mais estável, por isso que eu tenho os produtos, né, formados por alcanos, por exemplo, a manteiga, a gordura, por exemplo, animal,
ela tem aquele aspecto mais estável, né? Ela não tem variação muito com a temperatura. Justamente por causa disso, por causa dessa ligação sigma ser muito mais estável, muito mais forte e automaticamente muito mais difícil de ser quebrada. Obrigada, professora Débora. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor de Biologia, o Vinícius Braz, e o professor de Ciências, o Bruno Galvão. Eu agradeço a presença da professora Débora e do professor Júlio. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!